Pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui começando mais um episódio do Conectados pela Fé, nosso 6º episódio. E hoje nós vamos ter um episódio especial falando aí de um movimento que está revolucionando a vida dos homens. É isso mesmo. Estou aqui com um pastor abençoado que vai trazer para vocês tudo aquilo, vai tirar toda a dúvida que tem na cabeça aí dos homens, mulheres e filhos também desses homens que estão sendo transformados através desse movimento, que é o Legendários, pessoal. É isso mesmo. Hoje nós estamos falando um pouco sobre o movimento Legendários, falando sobre aqui a Rota dos Diamantes. E nós estamos aqui com o diretor da Rota dos Diamantes, pessoal. Olha aí. Eu quero apresentar para vocês aqui nesse momento o pastor Júnior Cabral. Já esteve conosco aqui no episódio passado. Foi bem produtivo. As pessoas gostaram muito da palavra que ele lançou aqui. E nós estamos aqui de novo. Pastor Júnior Cabral, seja bem-vindo. Legendários. É, isso aí. Obrigado pelo convite, Éder, mais uma vez. E é uma honra poder estar aqui e trazer esse esclarecimento aí para você que nos acompanha sobre esse movimento Legendários, que é um movimento que realmente tem sido transformador. E a gente sabe que realmente é um movimento bom quando ele é bem falado. Isso. E também quando ele está sendo mal falado. Então hoje você vai ter a oportunidade de ouvir e de conhecer um pouco desse movimento Legendários. Então fique conosco, que vai ser um momento especial. Que bacana. Eu quero deixar para vocês aqui um versículo que está lá em 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Né? E o que o Legendário mostra para nós, que está sendo formado homens fortes, homens que estão aí mudando de cultura, né? Mudando de mentalidade. Sim. E trazendo aí para as famílias, né? Restauração, renovo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora, pastor, um testemunho de algo que aconteceu aí no início do senhor aí nesse movimento dos Legendários. E falar um pouquinho sobre o Legendário número 1. Isso que eu quero que o senhor fale para nós nesse momento. Vamos lá. Amém. Antes de iniciar e responder essa sua pergunta, essa bola levantada, eu queria perguntar aqui para você que está assistindo, quanto que é para fazer um divórcio hoje? Você tem essa noção? Não tenho. Então, quanto que é hoje para você gastar de recurso com um psicólogo porque o seu filho ficou sem um pai dentro de casa? Então, você que vai acompanhar esse nosso bate-papo aqui, esse podcast, eu inicio com essas duas perguntas e ao final vou respondê-las. Então, voltando aqui ao que você me perguntou. O Legendário número 1. Quem é o Legendário número 1? É Jesus Cristo. Meu Deus. Então esse movimento Legendário é um movimento de resgate. É um movimento de trazer de volta o homem à sua melhor versão. É ressignificar o homem como ele deveria ser, e muitos perderam no meio do caminho, né? Cultura, trabalho, fracasso, muitas coisas acontecem na nossa caminhada. E o homem, quando ele deixa de ser aquilo que Deus chamou ele para ser, ele começa a ser um estorvo para a família, para a sociedade, para ele mesmo. Então o movimento Legendários hoje nada mais é do que trazer o homem para a sua essência. E estar na nossa essência é estar debaixo da tutela do Legendário número 1, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque foi ele que nos criou. Pense, você trabalha com construção. O engenheiro, ele projeta ali, melhor dizendo, o arquiteto, ele faz um projeto para que ele construa um edifício e ele coloca ali que vai ter que ser o calculista, né, o que faz os cálculos da ferragem, por exemplo. Sim. Aí eu já trago para o engenheiro. E ele projeta ali que tem que ser um ferro, sei lá, 5/8, não sei. Sim.
E aí alguém vai lá e fala, não, mas não precisa disso, tá caro demais, vamos botar um outro mais barato aqui, vai suprir, vai fazer a mesma coisa. A pergunta que eu te faço, esse edifício vai subir? Esse edifício vai ser construído? Ninguém que está de fora vai perceber, mas existe uma disfunção estrutural nesse edifício. E aí o que pode acontecer? Com o tempo pode ruir. Aí tá lá a família que acabou de casar, comprou um apartamento, do nada vem para baixo esse prédio todo. Por quê? Porque alguém errou na hora de colocar o ferro que deveria ser aquele colocado. E o que acontece com isso? É os homens hoje. Quando você deixou de exercer, de ser, de fazer alguma coisa que você foi projetado, criado, pensado para ser, você funciona de uma maneira diferente que você deveria funcionar. Então o legendário é resgatar os homens para voltar à sua essência original, a voltar ao plano original. Por que você foi projetado, para o que você foi projetado, quem você é. Então o legendários é descortinar o que o homem foi projetado, criado para ser. E quem que pode falar sobre isso? O legendário número 1, que é Jesus Cristo. Ele que te projetou. Né? Quando a gente fala Jesus Cristo, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma pessoa só. Então, ele nos projetou para ser algo poderoso. E por vezes a gente não está vivendo o nosso 100%. Então, o legendário, ele te traz de volta a esse lugar. Então, esse é o movimento legendário. Aí, pastor, e um testemunho aí? Conta pra nós um testemunho aí da vez que o senhor foi. Eu vou dar um testemunho para você. Qual foi a rota que o senhor foi? Então, vamos lá. Eu subi no legendário, no top 555. Cada legendário é o top que nós chamamos, que é o Track Outdoor Potencial. Ou seja, quando você chama de top, você está indo para um lugar de uma trilha que vai exigir o seu potencial. Então o top que eu subi foi o 555, foi em abril de 2023. E eu subi lá na pista que era o Vale Europeu, lá em Balneário Camboriú, que é o top pioneiro do Brasil. Né? Começou tudo ali em Balneário, porque em 2017, o pastor Ricardo Bernardes, que hoje é o legendário 4500, ele foi na Guatemala, que é de onde começou esse movimento, foi na Guatemala, e ele foi lá, participou e gostou e trouxe para o Brasil. Então, eles são os pioneiros do Brasil, desse movimento no Brasil. E eu subi lá na pista deles, que é em Balneário. Isso em abril de 2023. Foi eu sendo pastor, já tendo feito encontros com Deus, feito vários acampamentos espirituais, eu falei, cara, por que eu preciso estar nesse negócio? Todo mundo fala, não, é espiritual, você tem que ir para ver. Eu falei, cara, eu já sou pastor, o que eu tenho que... Sabe, eu tô à frente de uma igreja, tão cheio de trabalho, aquela coisa toda. Eu já vi de tudo. Essa foi a resposta, eu já vi de tudo. Aí me permiti, e eu fui e participei, e eu confesso para você que foi transformador demais, 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 demais. O que eu vivi ali, o que eu experimentei, o que eu pude me ver, é como se fosse assim, Éder, você saísse do seu corpo e pudesse se olhar na fase de vida que você está e reconhecer que algumas coisas você tem deixado. Faz um raio-x geral, sabe? Então você se encontra, você vai ali para buscar o legendário número 1, um momento com ele, um encontro com ele. Mas na verdade você encontra com você, cara. Você encontra com um pai péssimo que você está sendo, com um filho ruim que você está sendo, você encontra com um homem que você está deixando de ser. E tudo aquilo então mexe com você, tudo aquilo te traz de volta para o centro. Então esse é um top muito espiritual, aonde você tem um encontro com Jesus ali, aonde ele pode te modelar da maneira que você foi chamado para ser. Nós aqui, como você iniciou dizendo, eu sou o diretor da Rota dos Diamantes. Cada pista tem um nome, e a nossa pista aqui, que é o legendário Sorriso, tem o nome de Rota dos Diamantes. E eu, sendo o diretor da Rota dos Diamantes, nós fizemos agora o nosso primeiro top, que foi ali no final de abril, início de maio, que nós chamamos de top pioneiro, que é o primeiro. E nesse top pioneiro nós subimos com 123 homens, né, para ter esse encontro com Jesus, e mais de 130 legendários, porque não é só a montanha de você subir ali e homens experimentar, mas os homens que já experimentaram, eles estão ali para te servir. Então nós subimos com 130 homens para servir esses 123.
E esses homens, então, ali, um grande testemunho, quando a gente desceu da montanha, foi que havia um ateu ali no meio, que não acreditava em Deus, que não queria saber de Deus, que achava isso tudo balela e etc. E no dia que ele desceu da montanha, ele falou: eu não sei explicar para vocês, mas aqui hoje vocês estão diante de um ex-ateu, porque eu acredito em Deus. Ele falou comigo na montanha. Então é testemunho como esse, assim, que você fala. Né? Exatamente, ele se permitiu. Essa que é a questão, ele se permitiu. E ele foi lá e experimentou e teve um encontro com o legendário número 1 que mudou a história da vida dele. Hoje ele está congregando na nossa igreja ali em Sorriso, na Comunidade das Nações de Sorriso, e tem sido transformador para ele. Não só para ele como homem, mas para sua casa. Cara, você fala com a esposa dele tá com um sorriso de orelha a orelha. Não porque ele se converteu, mas porque ele se tornou o homem que Deus o fez para ser. E a cada dia ele vai descortinando. Sim. Hein, pastor? Falando de transformação, o sistema ele olha para o movimento Legendários e muitos acham que é um movimento machista. Né? E é porque não entende, não sabe como funciona. Como o senhor disse, não se permite a conhecer. Né? E pelo que eu vi, parece que não tem placa de igreja. Não tem placa de igreja no movimento Legendário. E só o cristão ele pode participar, ou quem também não que não está congregando na igreja, como que funciona? Então, o movimento Legendários, ele é interdenominacional, ele não tem placa de igreja. O movimento, ele tem uma igreja que cobre ele espiritualmente na cidade. Então, essa igreja é responsável espiritualmente para estar orando, para estar intercedendo, né? Mas ele não tem placa de igreja. Qualquer homem pode se tornar um legendário, se ele se permitir. Não precisa ser crente, não precisa ser cristão, não precisa... Qualquer homem. Se o cara é homem hoje, na nossa Rota dos Diamantes, acima de 18 anos, ele está liberado para ele, se ele quiser subir. Claro que ele vai fazer aí um exame médico, né, para saber se está tudo apto, enfim, mas não tem essa questão de bloqueios. Você não é cristão, então você não pode subir. Na verdade, a gente quer todos os homens. Por quê? Porque a reconfiguração é sobre homem, não é sobre você ser crente, não é sobre você ir para a igreja, não é sobre isso. É sobre você ter um encontro com Jesus. E que fecha com chave de ouro, que é se encontrando com o legendário número 1, né? Exatamente. Que é um trabalho muito grande, evangelístico, um trabalho muito forte, né? Exatamente. É uma forma de levar o evangelho aí e fazer as pessoas chegarem a um tópico extremo de se encontrar verdadeiramente com Jesus, né? Sim. Né? Vamos lá, pastor, vamos lá. Tem muita coisa aqui pra gente perguntar. Lá. A galera tá ansiosa. Fica à vontade, se eu souber responder, vai ser benção. Opa, que isso, tenho certeza. Pastor, como o movimento legendário ajuda os homens a descobrirem e restaurar a verdadeira identidade e propósito em Cristo? Amém. É exatamente isso que eu te falei. Por exemplo, o movimento, eles são 72 horas. 72 horas que você se afasta de tudo e de todos. Você sai de celular, você sai do seu habitat normal, natural. Você é levado a uma montanha, a um lugar onde você está ali para justamente ter esse encontro com o legendário número 1. Então, nesse lugar, as vozes cessam e somente uma voz começa a fazer sentido. Então é por isso que esse movimento requer te tirar do seu habitat natural. Porque se você aqui no seu ambiente natural, na sua casa, na sua empresa e tal, você não está tendo tempo para ouvir o que o legendário número 1 tem a seu respeito, para ouvir a voz de Deus, então é necessário que você vá a um lugar e você possa se encontrar com o legendário número 1 e ele poder te falar verdades que ele nunca te falou. E ambientes assim que você então encontra a sua verdadeira versão. Que você sai dali sabendo, cara, peraí, eu ouvi algo, eu vivenciei algo, eu atravessei algo que faz sentido para mim. Que isso de fato ativou, que isso de fato me lembrou, que isso de fato me curou, que isso de fato me promoveu. Então por isso que nós temos esse movimento que te tira do seu conforto para que Deus possa falar ao seu coração, já que você talvez não está
ouvindo o que ele está dizendo. Muitos questionam, falam assim, 3 dias muda o homem, então o homem precisa ir para o mato para ele saber que ele é homem? Não, ele precisa ir para o mato para ele ouvir o que ele não ouve quando ele está na cidade. No cotidiano, no dia a dia, exatamente. no trabalho, né? Exatamente. Né? Com a correria. Correria do dia a dia, muitos afazeres, leva a criança na escola, é trabalho, pagamento de funcionário e etc. Ele acaba não tendo esse tempo de lembrar que ele é homem. Meu Deus. Bacana. Qual que é a importância, pastor, de uma identidade firmada em Cristo? Hoje, Éder, eu falo para você, você trabalha com a construção civil. Se eu te perguntar se um prego ele serve para conectar uma madeira na outra, você vai falar que sim. E se eu te falar, e esse prego ele também serve para a gente colocar um quadro na parede? Você também vai me responder que sim. Mas qual foi a função que ele foi feito? Foi para colocar uma foto na parede? Ou foi para conectar 2 madeiras? Foi para conectar, sei lá, 2 coisas que de fato precisam ser pregadas? E aí você vai falar assim, cara, não, ele foi feito para madeira. Ele foi feito para pregar uma madeira na outra. E por que muitas pessoas usam então ele como suporte de quadros na parede? Perceba que ele serve, mas foi para aquilo que ele foi criado. O prego ele foi projetado para ser para pendurar quadros na parede? Não, mas ele serve. Essa que é a grande questão. Muitos homens estão servindo a muitas coisas, mas estão esquecendo daquilo que eles foram projetados para servir. Então, o movimento Legendários lembra o homem quem ele é e para o que ele foi criado. Quem ele é e para o que ele foi criado. Então, quando a gente sabe quem nós somos, nós paramos de perder tempo em quem as pessoas querem que sejamos. Quando nós sabemos quem somos, nós paramos de perder tempo buscando subterfúgios em muitas coisas. Quando nós sabemos quem nós somos eficazes na vida que vivemos. É só isso. Então, o movimento Legendários é lembrar o homem que ele é homem e que ele foi criado com um propósito. Então, é por isso que esse movimento tem ganhado muito espaço no mundo todo. Nós tivemos agora há pouco tempo, menos de um mês, o top pioneiro no Japão. Pense, o Japão, que é um país totalmente idólatra, budismo e etc., se abrindo para Jesus. Porque a pergunta, né, pastor? Porque assim, eu tive já conversas com amigos em relação ao Legendários, né? Sim. Eu falei, tô indo pro Legendários aí e tal. Vai ser bênção, né? Vai ter uma nova experiência, uma oportunidade que eu tô tendo aí de poder ir, né? Aí me perguntou pra mim, mas você não precisa de ir pra um lugar desse pra você se encontrar com Deus. Você pode fazer isso no seu quarto, você pode fazer isso na sua igreja, em algum outro lugar qualquer. Verdade. Né? Só que assim, eu respondi pra ele, falei, meu amigão, seguinte, existem experiências que você vai ter que se permitir, né? Se é um movimento, se tem tudo preparado, se é tudo organizado para você chegar até onde você precisa chegar, meu amigo. Tudo tem que ser organizado, tem que ter organização. E eu acredito que o Legendários é algo muito bem organizado e algo que foi feito já várias vezes e que deu muito certo. Sim. E está transformando muitas pessoas e eu quero beber dessa água. Sim. Então eu vou participar, né? Agora, se você não tem interesse, meu amigo, eu tenho certeza que depois que eu voltar, você vai se interessar, né? Porque aí eu vou te passar né, as coisas, não como funciona lá, porque, né? Não tem graça. A minha subida na montanha não é a mesma dele. A experiência que eu vou ter pode ser que não seja a mesma que ele vai ter, porque a experiência ela é particular. Depende da área que a pessoa está precisando. Né? E eu vejo que no tempo que a gente está vivendo, o pastor Júnior Cabral, os homens estão perdendo a identidade. Estão perdendo a identidade porque é um tempo diferente, são culturas que estão sendo implantadas aí na sociedade, né? A mídia está trazendo aí coisas que estão tirando o homem do centro da vontade de Deus, e eles estão se perdendo. Então, o que eu vejo nesse movimento? O que eu tenho estudado e que eu tenho acompanhado, né, é que Deus deu essa oportunidade. Então, um presente de Deus para os homens, que é o movimento Legendário. Eu não participei, vou participar nesse agora, né, que é o próximo, né, o pastor, eu vou estar participando, mas eu já venho estudando e procurando entender isso. E eu vejo que muitos amigos meus já são legendários hoje,
E eu vi que eles mudaram muito. Sim. É uma transformação da água pro vinho. Sim. Né? Tem amigos meus que não estão na igreja, não estão congregando, mas eu vejo que foi uma transformação muito grande. Sim. E hoje eles não deixam a farda, né? É isso. Uma vez legendário. Sempre legendário. É isso aí. E foi bom, deixa eu puxar um gancho aí que você falou. Por exemplo, eu vou subir lá e depois vou descer e você vai ver, eu não vou te contar como que foi. E muita gente questiona isso. Cara, mas que movimento é esse que você não fala, não pode falar, enfim. E aí eu falo pra você, é igual casamento. O cara tá lá e ele casa, aí as pessoas falam, e aí, casamento, é bom? Ele falou, cara, bom demais, tô gostando. Ou talvez não é o que eu imaginava, mas tô vivendo e tá sendo abençoado e tal. Aí o cara fala, será? Não, eu não vou casar não. Ou seja, enquanto você não experimenta, você não sabe o que tem lá. E não adianta eu te falar, por exemplo, o que tem, porque você precisa passar pelas suas experiências. Você precisa ver pela sua ótica, você precisa perceber pela sua percepção, você precisa sentir pelos seus sentidos. Então, se eu te falo o que acontece lá, eu já quebro aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que Ele quer te mostrar ali. E outra coisa, o legendário. Eu sou pastor aí há 9 anos. Sou convertido há 16. Meu irmão mais velho, sempre chamei, vamos na igreja, foi algumas vezes comigo e tal, vamos lá, irmão, vamos lá, hoje eu vou pregar, não, acho que eu vou, não sei e tal. Veio o Legendários, eu falei, eu tenho um desafio pra você subir a montanha. Não, sou militar, já sei como que é isso aí, acampamento, meio do mato, não sei o que, não quero não. Falei, não, você precisa passar por essa experiência, até pra você saber. Cara, meu irmão foi. Encontrou com o Legendário número 1. Foi para a igreja, se converteu, batizou. Ele não era casado, casou. Isso tudo em menos de 7 meses. Aí eu te pergunto, esse é um movimento modinha ou esse de fato é um movimento que transforma? Então eu deixa para você que está assistindo, que ao invés de você ficar ouvindo o que as pessoas estão falando de ruim, se permita viver aquilo que é bom. E eu volto aqui às perguntas que eu fiz no início. Quanto que vale um divórcio? Quanto que vale o psicólogo por filho que cresceu sem pai? Quanto que vale um adultério no coração de uma mulher, na mente de uma criança? Então é sobre isso. Às vezes você priva o seu viver, o seu experimentar por aquilo que é um valor que você tem que disponibilizar. Mas você às vezes está privando de viver a vida que Deus tem para você por conta de algo que é irrisório. Por quê? As pessoas me perguntam, pastor, quanto que é o movimento para subir? E eu falo aqui para você que está assistindo, é R$1.800. Aí você fala, meu Deus, R$1.800, eu não tenho condições disso. Mas talvez você tenha condições de pagar num abadá 5 mil. De ir para o carnaval em Salvador. De chegar lá, desculpa até a palavra, ao invés de você se relacionar com pessoas de sexo diferente, você tá ali beijando outro homem, outra mulher, porque você tá doidão, tá cheio de cachaça na cabeça. Então esse é um movimento que vai trazer verdades para você viver. Esse não é um movimento simplesmente para R$1.800, eu tenho que pagar isso para eu saber que eu sou homem. Cara, talvez na sua posição, você que está me assistindo aí, você teria que dar a sua vida para descobrir que você é homem. Não valoriza a mulher que você tem, não valoriza os filhos que você tem, não tem responsabilidade com aquilo que está nas suas mãos. Por quê? Você cresceu numa cultura, talvez você cresceu num lar que te faltou ensinamento, que te faltou justamente a masculinidade. E é sobre isso que esse movimento convida os homens a voltar a viver a masculinidade feita, criada da maneira de Deus, e não do que livro de autoajuda diz, e não do que psicólogo XYZ diz. Cara, eu posso receber como verdade aquilo que alguém me criou. Se você é um engenheiro mecânico, projetou uma peça para o motor do carro, só você pode falar para que ela serve, você que projetou ela. Então por que outras pessoas vão falando quem é você, ditando, e a vida sempre vai nos editando? Eu lembro que eu, com 16 anos, fui para a escola para ser piloto militar. Chegou lá, tive uma frustração porque eu não pude seguir na carreira porque eu tinha um problema de coluna, escoliose. Então eu tinha que ter a minha saúde 100% para eu estar lá. Aquilo ali me frustrou. Ou seja, aquilo foi uma edição da vida sobre mim. Você não pode ser tudo que você almeja ser. Essa era uma frase que batia na minha mente dizendo assim, tá vendo? Você não pode.
Você não consegue, você é imperfeito, você é... Só que quando a gente vai crescendo, tem muitas coisas que vai falando. É o pai que quer dar um presente para um filho e ele às vezes está sem condições. Então aquilo ali fala, cara, você é um incapaz. É o pai que às vezes não toma posição, é um cara procrastinador e a família tá indo pro buraco e as pessoas falam assim, cara, você é um péssimo marido, você é um péssimo pai, você é um péssimo sacerdote, um péssimo cabeça. Tudo aquilo vai meditando. E chega uma hora que o cara, ele acha que ele é tudo aquilo que a vida falou que ele é. Só que quando que ele vai descobrir que é verdade? Como que você sabe que uma nota é falsa? Um dinheiro. Como que você sabe que uma nota de 100 ela é falsa? Tem que colocar na luz aqui ou passar o laser o laser lá. Só que você conhece o falso quando você sabe o que é verdadeiro. Então, enquanto você não sabe para o que você foi criado, tudo para você serve. Então, eu preciso conhecer o verdadeiro homem que Deus me fez. E o movimento Legendários, ele não é que ele faz isso, ele te ajuda nisso. É porque lá eles se encontram com o Legendário número 1, que é Jesus Cristo, né? E ali ele começa a revelar. Cara, você tá sendo um pai ridículo. Você tá sendo um filho péssimo. Você tá sendo um empresário que passa os outros para trás. E aí, quando você vê aquilo tudo, você fala, caramba, eu preciso mudar. Aí aparece Jesus e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não por mim. É sobre isso, entende? Então, assim, até desculpa aqui falar outras coisas que você não perguntou, mas é o que a gente ouve por aí. De pessoas que não sabem, de pessoas que querem dar pitaco sem ter conhecimento, de pessoas que, por que tem que pagar? Meu amigo, por que tem que pagar? Para você, hoje, Éder, para você pegar sua família e viajar, a gente tá aqui no Mato Grosso, viajar ali para Campo Verde, você tem que pagar combustível? Opa. Você vai ter que ter o documento do seu carro em dia? Com certeza. Você vai ter que gastar um dinheiro, talvez, para sua filha que vai te pedir um biscoitinho, não sei o que. E por que para você ir com, sei lá, mais de 100 homens para uma montanha, aonde eles vão ter comida, hospedagem e tudo mais, você não cobra? Tudo tem gasto, cara. Então, o valor cobrado é o valor investido. É um investimento que você faz. Sim. Né? E aí, pastor, vou fazer um pega-pega. Vou pegar, deixa aqui, né? Só falou coisas aqui que agora vamos entrar aqui tem uma pergunta aqui, que esse dia eu ouvi alguns líderes espirituais aí falando em relação, né, ao Legendários. E eu vi um falando, inclusive, falou assim, há algum tempo atrás era o chamado encontro com Deus, que aí acabou atrapalhando a igreja, né? Eles faziam aquele movimento deles lá e tal, e aí gerava uma mudança de mente, aí foi uma lavagem cerebral, né? Acontecia ali, e eles ficavam diferentes, e acabavam saindo da igreja da gente, o líder espiritual estava falando. E aí agora veio o Legendários, né? Que aí esse movimento que acaba virando a cabeça das pessoas e acaba pegando homens aqui, homens aqui da nossa igreja ficam querendo ir e tal. E assim, eu ouvi isso, né? Mas assim, o que eu já vou até entrar um pouco na resposta. O que eu entendi? Falei assim, mas como que uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão renomada, uma pessoa de muito conhecida no Brasil inteiro, até internacionalmente falando, não enxerga que esses movimentos, eles formam homens fortes? O que a gente tem para dizer? O que o senhor tem para dizer em relação a isso, pastor? Primeira coisa que eu tenho para dizer é que essa pessoa que falou não conhece o movimento. Sabe por que não conhece? Eu falei para você que no Top Pioneiro nós subimos com 123 homens. 123. E mais de 130 já legendário formado. Esses legendários, para eles subirem a montanha e servir aqueles que vão se tornar legendários, eles precisam estar inseridos em uma igreja. Um legendário que serve, que faz, ele tem que estar debaixo de uma igreja e servindo a igreja. Ele tem que estar participando da igreja. E como que eu sei? Por exemplo, a gente abre aí o Top e abre inscrição lá para legendários que querem subir para servir. Sim. Eles fazem inscrição, detalhe, eles pagam inscrição, eles se inscrevem, o pastor dele tem que autorizar ele a subir, ou o pastor ou o padre, tem que autorizar ele a subir. E esse pastor ou padre que se responsabiliza, que autoriza ele a subir, fala, não, ele serve aqui na igreja, ele tá fazendo parte aqui e tudo. Tem que ter o feedback. Ou seja, então essa fala não condiz. Por quê? Porque o legendário, muito pelo contrário, não é para tirar gente da igreja, é para trazer gente para a igreja.
É para colocar homem na igreja. É para colocar homem não somente sentado no banco, mas servindo. Porque se ele não estiver servindo em algum departamento da igreja, ele não pode ir para a montanha servir outros homens. Então, isso tudo é de fala, como eu disse para você, de pessoas que não conhecem o movimento. E aí elas querem falar. Por quê? Porque tá na moda. Legendário está na moda. Ah, você três dias no mato, você vira homem. Você precisa ir pro mato para saber que você é homem. Você precisa não sei o quê. E pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, sabedoria. Antes de falar, eu aprendi quando eu era criança, aprenda a ouvir para depois falar. As pessoas hoje, com esse advento da globalização, de celular na mão, veio a pandemia, todo mundo ficou em tela, e você hoje, a tela dá voz a qualquer idiota, não é o caso aqui do que a gente está falando, mas hoje qualquer um pode falar o que quer. Então as pessoas hoje, elas estão sem filtro, falando antes de ouvir, antes de conhecer. E eu aprendi desde cedo, conheça, depois você se posicione. É por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Isso mesmo. Vamos lá, pastor. Vamos para a próxima pergunta aí. De que maneira o Legendários consegue transformar homens comuns em guerreiros espirituais? Como lá é um encontro que a gente vai, é um momento de transformação, um momento de reconfigurar o homem à sua melhor versão, você se torna o ser espiritual que Deus fez para ser. Você tem um encontro com o Legendário número 1, onde você se conhece agora. E você se conhecendo, você sabe o que você carrega, o potencial, a capacidade, aquilo que Deus colocou dentro de você. Então o cara desce dessa montanha, cara, se ele subiu como um gatinho, ele desce como um leão. Ah, mas sei lá, isso aí já é demais. Não, na verdade, quando você descobre quem você é, quando você tem um contato com a sua verdadeira natureza, com a sua essência, você se torna confiante. Né? Quando você não sabe quem você é, tipo, vou jogar um futebol. Mas, cara, sei lá, eu acho que eu não jogo muito bem. Como que você entra em campo? Você entra meio desconfiado, cara. Até se machuca, né? Porque quando você não sabe que você joga bola, você entra errado ali, até se machuca. Agora, quando você chega confiante, numa dividida de bola, numa oportunidade que você tem, tá de frente pro gol e tal, é outro nível. Então, ali na montanha, as pessoas têm esse encontro com a essência delas, tem esse encontro com o Legendário número 1, então ela desce confiante, ela volta sabendo quem ela é, não aceitando mais alguns tipos de atitude, não aceitando mais algumas coisas que antes era corriqueira na sua vida. E quando eu digo isso, não somente no natural, mas no espiritual, sabendo que eu não sou mais presa fácil para o inimigo, que agora eu sei quem eu sou e ele vai ter que bater em retirada. Então é por isso que a gente volta fortalecido espiritualmente, sabe? Bacana. Ô pastor, o senhor acredita que a sociedade está formando homens fracos? Olha, eu vou ser bem sincero para você. Os homens estão se permitindo ser fracos. Permissão, novamente. Os homens estão se permitindo ser fracos. Quando? Quando a mulher começou os movimentos feministas, quando começou alguns tipos de movimento que a gente vê por aí, os homens foram fazendo o quê? Se esquivando. Foram recuando, foram permitindo. Não que não tem que permitir, não é sobre, eu mando, você obedece. Mas é sobre eu saber quem eu sou e que tem coisas que cabem a mim. Tem coisas que são inerentes para o homem. Por exemplo, na sua casa, quem que troca o chuveiro da sua casa? Eu. Quem que coloca o quadro na parede? Simples. Só que o que o homem fez? Ele foi permitindo que a mulher, outras fontes fosse fazendo isso. E automaticamente ele foi se retraindo. Ele foi se diminuindo. Então hoje nós vemos um lapso. Eu acho que é essa a palavra. Um lapso entre o homem, como ele deve ser, e os meninos que nós temos hoje. Isso. É o que hoje é a modinha de falar, né? A geração raiz e a geração Nutella. Isso. Por que a geração Nutella? Porque homens frágeis criam tempos difíceis, né? Tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam tempos favoráveis. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis por conta de tanto de homem frágil. Tanto de homem omisso. Tanto de homem que foge da batalha. Então nós precisamos retomar isso. Mas não é retomar com força, não é retomar com violência. É retomar com identidade.
Peraí, quem vai trocar o chuveiro aqui sou eu. Papel. Ah, mas eu não sei trocar isso. Ué, hoje, glória a Deus que tem o Google. Olha no Google. Aprende. Dá um jeito. Toma um choque ali na primeira vez, mas na segunda já não toma mais. Entendeu? Ah, bate um prego ali na primeira vez, você vai bater no seu dedo, mas na segunda vez... Ah, não, mas hoje tudo é computador, hoje eu não preciso. Já viu o tanto de homem delicado que tem hoje? Muito. Nossa. Hoje tá... Não, os homens tudo delicado, brother. Então, assim... Tá se perdendo porque o homem tá se permitindo. Não é porque a mulher está avançando, não é porque... E a sociedade vai imprimindo isso e o cara vai aceitando, entendeu? Por quê? Porque o cara quer ser um banana. Porque ele quer jogar o futebol dele final de semana sem entrar em atrito com a esposa. Então ele deixa ela fazer o que quer. Não, deixa ela. Não fala não, fala baixo. Deixa ela. Ah, toma aqui um cartão, vai ali gastar e tal. Por quê? Então ele vai se deixando ir para uma posição que ele não deveria ir, cara. Sim. Mas, ô pastor, essa mudança, porque aí o homem ele vai começar a passar por uma mudança muito grande. Quando ele vai pro Legendários, ele vai vir com uma nova identidade, ele vai começar a agir de uma forma diferente e, assim, a esposa pode não... O Éder, ela pode deixa eu te falar, assustar com isso, não? Não vai se assustar, brother. Mulher... ela quer olhar para um homem e sentir segurança. Porque isso já é inerente do homem. Isso já é inerente que Deus colocou na mulher. Quando Deus fez a mulher, o que ele falou? Não é bom que você esteja sozinho. Eu vou fazer uma disjuntora, ajudadora, idônea. Eu vou fazer alguém para te auxiliar. Ou seja, esse é o papel da mulher. Mas é feito por homem ou por Deus? Por Deus. Então a mulher é como se você faz um carro 1.0. Ele vai render como um motor de um 2.0? Nunca, claro que nunca vai. Ele já foi feito com motor 1.0 e não tem como passar daquilo. Mesma coisa a mulher. Mesma coisa homem. O homem foi projetado com certas coisas. O homem foi projetado com pelo. Por que o homem tem mais pelo que a mulher? Porque Deus projetou ele para as intempéries da vida. Homem não é caçador? Então ele precisa estar com a pele grossa, proteção para o homem. Por isso que a pele feminina é mais sensível. Por que é mais sensível? Porque as mulheres, elas são mais sensíveis ao toque. É por isso que toque fala muito mais com mulher do que com homem. Por isso que já percebeu... Você tem 4 filhas, cara. 4 filhas. Você já percebeu elas conversando? Elas gostam de se abraçar? Elas gostam de se tocar? Por quê? Porque elas têm... A linguagem delas afetiva, passa pelo toque. Mas pro homem, não. Você gosta de ficar tocando em outro homem? Rapaz, sai fora, cara. De forma alguma. Uma vez eu quero falar, mas esse cara é muito machista. Não, irmão, para com isso. Para com isso, porque é o natural. Você foi feito com coisas que é inerente ao homem e a mulher foi feita com coisas que é inerente à mulher. Então, quando o cara volta, essa foi a pergunta, pastor, mas não assusta a mulher e tal? A mulher fica meio assim, o cara volta já com outra postura. Cara, se ela vê no cara segurança, hombridade, caráter, propósito, identidade. Rapaz, essa mulher vai amar, vai falar, me dá outras montanhas pra esse cara subir aí. Não, vamos, volta. Cara, quando que vai ser a próxima? Quando que é a próxima? Você entendeu? Porque ali, de fato, faz isso com o homem. Você sobe na montanha ali para ter um encontro com o Legendário número 1, aonde você é ministrado, cara. Onde você passa por diversas coisas que acontecem ali em cima, que tá sempre falando com você, que tá sempre te reposicionando, que tá sempre te trazendo, que tá sempre te acordando, que tá sempre abrindo os teus olhos para aquilo que você não tá vendo. Então, quando você desce e tem essa postura, a mulher é a primeira a amar, cara. Hoje em dia, prova disso é que as mulheres amam que o marido vai subir a montanha. Para você ter uma noção, quando a gente abre a inscrição para um top, quem mais procura não é homem, é mulher. Porque ela quer fazer a inscrição pro marido. Eu quero meu marido de volta. Exatamente. Quero fazer inscrição pro meu pai, quero fazer inscrição pro meu filho, quero fazer inscrição pro namorado, pra gente casar, ele tem que subir a montanha. Ou seja, porque a mulher, ela tá carente de um homem, Éder. Um homem de verdade. Não é o troglodita, mais não. Difícil, pastor. Hoje, hoje é sério, assustador, é né? assustador. Mas então, esse é um movimento necessário para esse tempo. E outra coisa... Antigamente, como que era, vamos trazer para o nosso contexto de igreja, né? Eu sou pastor, tenho carteirinha para falar disso. Como que eram os movimentos de mulheres? Cara, conferência de mulher bomba, não é verdade? Sim. Você vai fazer culto de mulheres, lotado. Ah, intercessão, só mulher. Tudo só mulher. Cadê o homem? O homem se escondeu. Mas esse era o papel do homem, cara. Ele foi feito primeiro para liderar a sua casa. Ele é o cabeça da sua casa. Ele é o sacerdote.
E cadê o homem? Agora não, agora você pega com esse movimento do Legendários, o que está acontecendo? As conferências de homem lotadas. E eu posso falar de carteirinha, culto que eu faço de homens, tá dando quase o mesmo número de mulheres. Por quê? Eu tive lá. Você teve, você viu. Isso. Por quê? Movimento Legendários, acordando esses caras novamente para aquilo que eles estavam dormindo. Então, cara, esse movimento, falem o que quiser, porque sempre vão bater, Éder. E eu acharia até errado se não estivesse batendo, tá? Isso né? mesmo, se não estiver dando porque resultado, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu acharia até errado se a gente tivesse todo mundo aplaudindo, o inferno aplaudindo esse movimento, as pessoas, que movimento. Eu ia achar estranho, porque a gente não tá mexendo com as estruturas que deve mexer. Mas quando todo mundo tá falando, é sinal que você tá conseguindo fazer o propósito. Mas eu vejo uma situação aí, pastor, de como o senhor falou no podcast passado, saiu até um corte aí falando sobre o que eu faço, o que eu contribuo na vida das pessoas. Eu não quero nada em troca. É isso. Não quero nada em troca. Então, assim, eu acredito que às vezes as pessoas, falando de líderes espirituais agora, né? O questionamento deles, esse levante em relação ao Legendários, eu acredito que seja um medo de tomar membro da igreja. E a intenção não é essa, a intenção é de ajudar, né? A intenção é de formar homens fortes. Sim. Pra estar aí lotando esses cultos de homens aí, porque tá complicado. E não só lotar a igreja, cara, é a gente de fato redimir a sociedade. Redimir a sociedade, cara. Porque o projeto de Deus é a família. E a família, se não tiver homens preparados para poder conduzir, vai acontecer o quê? Vai se acabando a cada dia. Criar filhos saudáveis, criar filhos emocionalmente corretos, sabe? Gerir a sua casa com uma boa administração, trazer um conforto pro seu lar, pra sua esposa, a esposa saber que tá segura, porque tem um homem de verdade em casa, não um rato, não sabe, um cara que não tá nem aí pra família. Então, cara, é sobre isso, é sobre essências basilares da sociedade que é a família. Isso. Vamos lá pra próxima. Pastor, quais são as maiores dúvidas ou preconceitos que as pessoas têm sobre o movimento Legendários e como podemos esclarecê-las? Eu acredito que eu já falei muita coisa aqui já disso, né? Isso. As dúvidas é isso, por que eu tenho que pagar? As dúvidas é por que eu preciso de 3 dias na montanha para saber que sou homem? As dúvidas é, eu volto de lá e sou agora um novo homem, uma nova pessoa, 3 dias faz isso, enfim. Então as dúvidas eu acredito que nesse nosso bate-papo aqui já foram esclarecidas nesse sentido, né? Vamos lá. Como os Legendários impactam diretamente a vida familiar e profissional dos homens? Total. O pai volta para casa. O marido volta para casa. O filho volta para casa. Ou seja, o diálogo volta para casa. Qual é o problema maior da masculinidade hoje? Tem um livro muito bom que ele chama A Passividade de Adão. A passividade de Adão. O pecado entrou no mundo por conta de quê? Da passividade de Adão. Ele estava do lado da Eva, cara. Ele estava do lado da Eva. Muitos falam assim, o pecado entrou no mundo por causa da mulher, pastor. Foi a mulher que comeu do fruto proibido. Sim. Mas quem estava do lado dela que comeu junto? Que sabia que não podia comer. Até porque se concretizou quando ele comeu, né? Exato. Porque ele era a autoridade. Ele era a autoridade. E ele estava do lado, tá lá no texto bíblico, depois você lê Gênesis lá que você vai ver, Gênesis 3, você vai ver que por que o pecado entrou, ela deu a Eva, entregou para ele comeu. Ou seja, a passividade de Adão trouxe todo o prejuízo da humanidade. Que ainda ele falava, mulher que tu me deste. Então o que está acontecendo hoje? Esse movimento está resgatando o homem para ter a sua responsabilidade. Minha responsabilidade como pai, minha responsabilidade como sacerdote, minha responsabilidade como amigo, minha responsabilidade como patrão, como empregado. Ou seja, tá trazendo e acordando aquilo que é moral, aquilo que é ético, aquilo que é a lei de Deus. Então esse homem volta transformado para dentro de casa, esse homem volta transformado para dentro da empresa, esse homem agora ele pode ser quem Deus chamou para ser, sem dor de cabeça, sem mimimi. Então, é isso que esse movimento está resgatando, sabe? Então, eu diria que esse movimento está quebrando a passividade que o homem sempre teve. O silêncio, a omissão, a fuga.
que acontece? Até o pastor Cláudio Duarte brinca com isso, né? O homem, ele tem a caixinha do nada. Ele entra lá, ele só sai quando ele consegue resolver o problema. Por que o homem faz isso? Porque o homem tem vergonha de pedir ajuda. Porque o homem tem vergonha de reconhecer que ele não consegue sozinho. Então ele foge. Só que tem muitos hoje fugindo da família. Que vai comprar cigarro e nunca mais volta. A responsabilidade. Tem muitos fugindo da sua responsabilidade de pai. E aí por isso que você vê muitas meninas engravidando antes da hora, muitos meninos aí que pula de galho em galho, enfim. Não quero entrar nesse mérito. O que eu tô trazendo é que quando você acorda um homem na essência que ele deve ser, o que ele foi projetado para ser, o que Deus estabeleceu ele para que ele fosse, você também minimiza os percalços da família. A filha que engravida antes do tempo, o menino que entra pro mundo das drogas, a mãe que tá ali, sabe, chorando por conta de um adultério. Ou seja, porque o homem se posicionou. Então hoje o movimento é para acabar com a família. Por quê? Porque o inimigo, ele quer acabar com o projeto de Deus. E qual é o primeiro projeto de Deus? Família. E aí que entra o legendário número 1, né? Que chega trazendo a luz onde tá as trevas, né? Exato. Porque as trevas tá tomando conta de tudo, né? É isso. E aí vem a luz e acaba... E a luz tem que vir para quem? Ué, a gente falou aqui, eu citei, antigamente tinha muitos movimentos de mulheres na igreja. Mas isso muda a casa? Não mudava. Por quê? Porque a mulher ia sozinha para a igreja. Aí às vezes arrastava ali o filho e tal, beleza. Mas quando um homem vai para a igreja, toda a família vai para a igreja. Isso. Você já percebeu isso? Quando um filho se converte, a possibilidade, a porcentagem de ele levar a família para a igreja é pequena. Quando a esposa é metade. Mas e quando ganha o cabeça? Quando é o cabeça, meu amigo. Porque é o sacerdote, né? E aí começa então. Aí o filho, mas eu não quero ir para a igreja. Então, meu irmão, tu vai se coçar. Aqui em casa, a regra é essa. Só que é a hora que esse cara tem que estar posicionado. Sabendo senão, quem ele é. É lógico, porque senão ele vai falar, não, meu filho, já que você não quer ir, fica. Tudo bem, papai, né, papai. Ou seja, passivo. De novo, passividade. E isso é um perigo. Total. Então é sobre isso, sabe? Esse resgate da masculinidade é o resgate da sociedade como um todo. Hoje, se você for pesquisar, 80% dos menores infratores que estão aí recluso nessas casas, enfim, de detenção e etc., pergunta a história. 80% ou mais falta de pai. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais para nós sobre paternidade, pastor. Paternidade. Porque eu acredito que é onde engloba tudo aí, onde é o princípio dessa perca. Sim. É o princípio da perca. Sim. Fala pra gente um pouco sobre isso, pastor. Hoje o grande problema da humanidade é a paternidade. É a paternidade. Então, assim, Deus, a gente só consegue chamar ele de pai se na nossa mente estiver bem tranquilo o nosso relacionamento com o nosso pai terreno. E aí o que aconteceu? O pai terreno, que como Deus tinha projetado para ser, daquela família tradicional, lembra, Éder, tá muito distante da gente hoje, da nossa geração. A Sim. família tradicional. Por exemplo, os cabas de peia que chegar para você e querer namorar com a sua filha. Ia lá, sabe, marcava um horário com você para conversar. Tem interesse, exato. Eu tô vendo sua filha, poxa, eu quero namorar com ela, eu quero conhecer, eu quero cortejar, eu quero não sei o quê, mas o senhor me autoriza e tal. Era assim, cara. Mas aí os pais foram fugindo dessa responsabilidade e deixando a Deus dará. Só que isso vem de muito tempo. Vem justamente de Adão. Adão, ele fugiu à posição que ele tinha em Deus. Quando Deus pergunta, foi até o tema do último Hombridade que eu falei lá para nós, dos homens, do culto de homens. Sim. Adão, onde você está? Deus não estava perguntando para ele sobre geografia. Deus é onipresente. Deus sabe onde você está. Verdade. Ele não estava perguntando de geografia, ele estava perguntando de posição. Cadê você? Cadê seu posicionamento? Cadê seu posicionamento, Bruno? Então hoje a paternidade é onde começa todas as coisas erradas que a gente está vivendo. Então é o pai que saiu de casa, então os filhos hoje crescem da maneira que quer ser, vai pra bandidagem, vai pra homossexualidade, vai fazer o que quiser, porque revoltado com o pai que abandonou. O que esse homem ou essa menina vai fazer? Dá o que ela recebeu. Isso é o natural da vida. Eu posso mudar isso? Posso, não é determinante.
Mas para você mudar, você precisa de quê? De uma verdade. Sim. Porque lembra da nota falsa? Como que eu sei que uma é falsa? Quando eu conheço a verdade. Então essa menina, ela não se permite, por exemplo, saber da verdade sobre ela, que é quem? A verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como quem tá nos ouvindo aqui falar, isso tudo é crente e tal, é assim. Não é crente, cara, é a lei natural da vida. Né? Como que você vai saber a verdade se existe só uma verdade? Ele é Jesus Cristo, ponto final. Então, a pessoa que não sabe a verdade, ela sempre vai estar rodeada de mentira. Então, ela vai crescer, esse menino, essa menina vai crescer abusador porque o pai abusou, vai crescer órfão porque o pai abandonou, vai crescer violento porque o pai violentou. Ou seja, tudo reflete na figura de um pai. Então o problema hoje é essa paternidade, só que não é uma paternidade de tipo assim, botei você no mundo, você tem que me obedecer e tal. Não, cara, é uma paternidade vinda de Deus. Sadia, que sabe o que você precisa fazer. O que um pai deve fazer com o filho? Cara, eu faço muito casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então o homem unirá a sua esposa, deixará pai e mãe. Aí tem pai que cria os filhos, não, nós vamos ser uma família sempre, uma família aqui fechada e tal. Cara, você não é porque você casou que você vai deixar de ter seu pai e sua mãe. Sim. Só que a partir do momento que você casa, a sua família é o seu cônjuge. Os seus pais passam a ser os seus parentes. Só que pai que cria pra isso? Não é assim. Ou seja, então eu já tô falhando na minha paternidade. Então, é você saber qual é a função de um pai? O que um pai deve fazer? O pai, ele deve desenvolver os seus filhos na maneira de Deus. Por crescimento. Vai chegar uma hora que eu vou estar lá com Atos e com Anthony. Oi, vai demorar um pouquinho. Mas quando ele estiver com 18 aninhos ali, filhão, eu já vou começar a tratar diferente. Por quê? Porque eu tenho que começar a botar espinho dentro de casa. Pra não estar confortável, filho. Como uma águia, né? Exato, vai bater sozinha, filhão. Sim. Porque eu não te amo? Muito pelo contrário. Eu te amo tanto que eu quero ver você sendo a melhor versão de você. Preparar pra vida. E se eu ficar aqui te ocultando debaixo do bracinho aqui, não, papai paga, não, vai, compra o carrinho ali, o papai vai te dar um carrinho. Não que eu não possa fazer isso e eu vou fazer isso. Hoje eles têm poupança, eu já faço poupança pra eles, pra quando chegar nessa idade eles comprar um apartamento e tal. Mas a grande questão é o que eu estou falhando como pai vai refletir na sociedade uma lacuna gigantesca. Que aí eu vou mandar para a sociedade mais um menino inconsequente, que não sabe o que é responsabilidade. Vou mandar um menino que não sabe o que é pagar uma conta, o que é dinheiro, o que não é. Ou seja, quem está errando? Um pai. O pai. Então, todos os problemas que a gente vê hoje é por conta de falta de paternidade. E a hora que a corda apertar, que a água chegar, bater na bunda ali, vai acontecer o quê? Papai, opa, peraí, amigão. Você não aqui, não, peraí, a minha parte. A minha parte aqui já fiz com você. Só que aí, graças a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus, né, pastor? Que coloca pessoas abençoadas para poder abençoar outras pessoas. Sim. Como o movimento Legendário, né? Pega esses homens, esses jovens que foram criados dessa forma, né? É isso aí. E acaba aí dando a oportunidade, porque existe a oportunidade. Respondemos. O que eu encontro na montanha? Você encontra esse homem que você deveria ser. Isso. E Jesus ali vai falar com você que homem que você deve ser. Que aí as escamas caem dos olhos, que aí conhece a verdade, que é Jesus Cristo, vai enxergar onde que foi que eu pratiquei a irresponsabilidade. Vou voltar lá, fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta para poder traçar ali realmente da forma que tem que ser. É isso. Né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual de sobrevivência, né, pastor? Sim. E se as pessoas elas lessem mesmo a Bíblia, se elas procurassem ali buscar o conhecimento, elas sofreriam menos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que o Legendário está propondo aí para os homens. É isso aí. Trazer aí vida, trazer alegria para dentro das casas, né? Trazer ali o homem pegar novamente o cajado na mão e fazer aquilo que tem que ser feito realmente. Né? Saber que nem sempre o sim é o que prevalece. O não, ele vai ter mais poder em determinado momento do que um sim. Sim. Né? E o que a gente tem que entender é que esse movimento Legendários, ele não é para disputar com a igreja. Muito pelo contrário. Ele é ferramenta para a igreja.
É para ajudar ainda mais as igrejas naquilo que as igrejas já vêm fazendo. Porque as igrejas já vêm puxando essa fila há muito tempo. Então, o Legendários, ele entra como uma ferramenta para auxiliar a igreja a ganhar muito mais ainda os homens. O que é interessante que eu vi, pastor, que eu fui pesquisar, né, saber como funciona. O que eu achei muito interessante é que não tem a placa, como a gente falou aqui no início, né? Não existe a placa. Então, por que as placas estão preocupadas com o que é sem placa, com o que vai acontecer? Né? É o receio, né? Aí entra outra coisa, né? Assim, se levantar contra o movimento chamado carnaval, se levantar contra o movimento chamado festas mundanas, né? Enfim. Se levantar contra um movimento que é aí idolatria, se levantar contra um movimento que é um movimento que vai tirar a identidade das pessoas, né? Ou vai, né? Não vai deixar ter a perspectiva de mudança de identidade para alcançar a identidade que realmente vai trazer transformação para as casas, né? Sim. Para os filhos, né? Qual que é o bem maior, pastor, que o senhor tem hoje? São os filhos. O bem maior, eu digo que é a família, né? O bem que eu tenho. Sim. O bem maior é a nossa família. Sim. Nosso filho, esposa. Então, esse é o nosso tesouro. E se a gente cria eles, ensina eles a verdade? E esse é o intuito do Legendário. Do Legendários. E levar também. Eu não fui ainda, pastor, mas eu já mas você vai. Aí, o próximo aí você já tá logo em cima. Vamos lá para a próxima pergunta aí. Como a gente conversou muito sobre muitas coisas, né? Às vezes pode até embater alguma pergunta. A asa bateu forte aqui, né? A gente foi abrindo janela. Vamos lá. Mas já é essa outra aqui. Por que é tão necessário para os homens hoje participar de um movimento como Legendários? Isso aqui foi a pergunta que eu te fiz agora, não foi? Essa acho que não. Não, né? Mas por que é importante? A gente já falou muito sobre isso, mas respondendo ela mais direta, para você ter um encontro com o Legendário número 1 e um encontro com você. Reconfigurar você. Porque eu fui desconfigurado? Eu acho que eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido. Será? Essa é a sua ótica. Mas qual é a ótica de Deus sobre você? O pastor, eu já vi muitos testemunhos que eu participei de encontro com Deus muito tempo, né? Aí fui até palestrante dos ministradores lá e tinha pessoas que a gente convidava para participar, elas falavam assim, mas eu tô bem, eu trabalho, eu não pego eu não roubo. Lembra do jovem rico? Eu tenho guardado todos os mandamentos, eu tenho jejuado. Cara, eu tomo minha cervejinha, mas tomo minha cervejinha na minha casa, não faço mal pra ninguém, eu trabalho e tudo mais, né? E aí o cara pega e vai, né? Passa esses 3 dias aí e ele lá aprende, vê coisas que fala, cara, como que eu errei aqui? Quando eu participei, passou há muitos anos atrás, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu queria fazer era abraçar minhas filhas, minha esposa e falar assim, ó, me perdoa. Porque eu achava que eu tava certo. Sim. Mas não. É como a gente falou sobre as escamas, né, pastor? Que vai caindo ali, a gente vai passando por etapas. E eu diria que nem é só esse movimento do Legendários, um encontro com Deus, ou outros, né, encontros, acampamentos com Deus. Mas assim, Éder, como o nome já diz, Evangelho é boas notícias. Boas novas. Boas novas. Ou seja, eu me converti há 16 anos atrás. Você acha que Jesus é o mesmo Jesus de 16 anos atrás, ele é o mesmo hoje? Sim. Jesus é. E eu? Aí que tá. Mas por que eu mudei? Porque a cada passo que eu dou em Jesus, uma nova faceta se abre sobre a minha vida. O que é revelação? Você lê a Bíblia várias vezes. Quando você lê a Bíblia várias vezes, um mesmo versículo, você tem o mesmo entendimento? Não. Por quê? Porque novas escamas estão caindo, novas visões estão vindo sobre você, revelação. Isso é revelação. Isso é palavra rema. O que é palavra rema? Palavra revelada daquele momento. Ou seja, então, quanto mais a gente caminha com Jesus, a gente participa de movimento, de legendário, de encontro com Deus, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. E mais coisas temos que abandonar. Então, por isso que essa pessoa que, não, eu já vi tudo, já fiz, já tô tranquilo, eu sou igual o jovem rico. Jesus estava convidando ele para viver o extraordinário, para viver o novo, a cada dia ser uma novidade.
Tanto é que Jesus dispensou os discípulos para ir ministrar e falou: não leve alforje, não leve nada. Vai porque não vai te faltar nada no caminho. Depois ele pergunta, em Lucas, se eu não me engano: e aí, faltou alguma coisa para vocês? E aí eles respondem: não faltou nada. Mas lembra aquele cara lá atrás, o jovem rico? Ele falou: não, eu já tenho guardado tudo, já tenho feito tudo. Então dá tudo pro pobre, vambora. Vem. Aí ele: não, isso aí pra mim é demais. É deixar aquilo que tá... Então, assim, tem coisas que sempre a gente vai ter que estar deixando, cara. A gente não é perfeito, estamos buscando aqui na Terra, nós estamos num processo de santificação. Não somos mais pecadores, como diz a palavra, agora nós somos santos, num processo de santificação. A cada dia, uma nova etapa nós vencemos. E isso é caminhar com Jesus, e isso é esse movimento de legendários, e isso é movimento de encontro com Deus, entendeu? Que vai te trazendo verdades. À medida que você se aproxima de Jesus, mais mentiras vão saindo da sua vida. Pastor, vamos para mais uma pergunta aqui. Bora. Como a Irmandade no Legendário fortalece a caminhada cristã e combate o isolamento masculino? Boa pergunta, hein, Éder? Boa pergunta. Quando a gente sobe a montanha, eu te falei, a gente subiu com 123 nesse Pioneiros. Ou seja, ali você não está sozinho. Ali você entende que a sua vida depende de outras pessoas também. Você vai ali na montanha, a montanha ela te confronta nisso. Que talvez você vive isolado, sabe? Talvez você, eu me basto, eu sou aquele cara que gosta de entrar e trabalhar sozinho, que eu não consigo trabalhar em equipe, eu em casa eu prefiro estar na minha, eu nem vou em muitas reuniões sociais, porque eu não gosto muito de muitas pessoas. Ali te trata nisso, porque ali te mostra que você não está só, que Deus não fez você para estar sozinho. Então lá tem muitas... se eu posso dizer isso, muitos momentos aonde você vai ser confrontado justamente em não ser um ser independente, porque Deus te fez para ser um ser relacional. Então ali ajuda o homem a sair desse isolamento, a buscar um amigo leal, a descer da montanha, buscar um pastor para que você possa abrir, um padre, sei lá, um líder religioso, para que você possa estar abrindo seu coração, para que você não caminhe sozinho. E a gente tem todo mês o que a gente chama de RPM, que é o Reto pelo Mês. É onde nós nos reunimos como legendários para orar sobre o nosso mês, e nós temos esse momento de comunhão, ou seja, justamente para que você não ande sozinho. Justamente para trazer o homem a viver o meio, a viver relacionamentos. Um ecossistema. Então, assim, o Legendários, ele justamente pensou em tudo isso, sabe? Porque o cara pode se bastar. Não, eu me basto. Só que você se basta, você é presa fácil. E sozinho você não consegue chegar a lugar nenhum. Sozinho você não chega a canto nenhum. Sozinho você pode ir rápido, mas você não vai chegar longe. Então, nós somos, como nós chamamos, de uma manada. Então nós estamos juntos, nós nos reunimos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, dando suporte um ao outro, ou seja, tudo que a Bíblia diz para a gente fazer. Então o movimento legendário, ele desperta o homem para isso. Não é bom que o homem viva só. Ô pastor, eu vou pegar um engate aqui. Olha só, eu vejo em algumas pessoas, tem muitas pessoas que elas estão paradas, perdendo ali várias oportunidades. Por quê? Porque elas estão paradas ali vamos se dizer, pessoas que são tímidas. Certo. Elas estão paradas nisso. Elas não conseguem se relacionar, às vezes por um complexo de inferioridade. Porque às vezes também lá atrás o pai, né? Eu falo isso com experiência própria, porque eu tive meu pai é um paizão. Então ele me criou da forma que ele aprendeu. Ele foi uma vítima da vítima. Então, eu tinha várias travas. Muita dificuldade de me relacionar. Eu tinha muita dificuldade em falar em público, em conversar com uma pessoa que tem mais estudo do que eu. Então, isso me amarrava muito. E eu tenho certeza, pastor, que isso atrapalha a vida de muitas pessoas. Sim. De romper, de alcançar realmente aquilo que Deus tem para a vida delas. Porque a timidez acaba atrapalhando. Só que aí... tem pessoas que são tímidas, né, que são mais fechadas, mas tem pessoas que elas estão travadas por traumas passados. Sim. De família, com pai, com mãe, com tios, quem seja. Né, autoridades que passaram
sobre a vida dessas pessoas, desses homens, que acabaram travando em alguma certa área da vida deles. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo hoje em relação a isso, porque eu acredito, pastor, que uma palavra de sabedoria em relação a isso vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu quero aproveitar esse momento agora para arrancar isso do senhor, para dar de presente para essas pessoas que estão nos assistindo, pastor. Que legal, que legal. Estamos falando aí do movimento Legendários, o que ele proporciona, o que ele é. E uma das verdades que esse movimento carrega é um encontro com o Legendário número 1 e um encontro com você. Ali, na montanha, você tem um encontro com quem você está sendo. Se você é um cara fechado, se você é um cara que tem vergonha, se carrega culpa, se tem medo, se tem vícios, se é rendido a alguma coisa. E na montanha isso confronta você. Isso confronta você com a história de outros homens. Lembra que você não está sozinho, você está subindo ali a montanha com outros homens. E a sua história, você percebe que ela se repete. Você vai vendo muitos outros falando a mesma coisa. Então você sabe que chegou um momento de você dar um basta nisso. Chegou um momento de você romper com medo. Por que você tem medo? Porque o medo, ele é o contrário do amor. E muitos cristãos que nos assistem têm sido roubados do amor por conta do medo. O medo de ser você, o medo do que vão pensar, o medo do que vão achar, o medo de se posicionar e ser mal interpretado, o medo, como você falou, de estar em mesas que Deus quer te colocar, mas por você se achar com menos conteúdo, você se fecha com vergonha do que eu vou errar, vou falar errado e as pessoas vão me criticar. Mas hoje eu acredito que chegou um momento que você não pode mais fugir da sua realidade. E enfrentar a sua realidade é vencer os seus desafios. Quando você nomeia o que você sabe que precisa mudar, você tem autoridade para mudar. Quando você nomeia o seu medo, de tipo assim, cara, eu não vou mais baixar minha cabeça, eu vou sentar na mesa daqueles que são talvez mais intelectuais que eu. Por quê? Porque eu vou aprender com eles. Eu vou crescer com eles. Se eu tiver que falar e errar, eu não vou me rebaixar e eu vou me portar como alguém que está aprendendo, que está crescendo. Então o que é? É você romper esse laço, esse medo de aparição, esse medo de falar, esse medo de se posicionar. E quando você entende isso, e aí eu falo que o Legendário ajuda, por quê? Porque lá na montanha isso fica muito gritante em você. Sabe? Isso vem pra fora de uma maneira muito mais fácil do que você estando aqui no dia a dia e tal, onde já tá tudo no conforto, onde já tá tudo favorável. Então ali na montanha você se depara com isso e fala, cara, tá aí, eu vou descer, eu vou vencer isso. Eu vou chegar lá e eu vou me posicionar naquela reunião, vou me posicionar agora como filho, vou me posicionar como marido, vou me posicionar como empresário. E eu vou romper isso. Por quê? Porque agora você sabe o que você precisa virar uma chave. Então você que está nos assistindo aí, eu quero liberar essa palavra para você. Não fuja mais daquilo que te assusta. Comece a enfrentar os seus medos, porque a autoridade só vem mediante enfrentamento. E se você não enfrenta isso, você sempre vai ser um covarde fugindo da sua verdadeira realidade. É isso. É isso. Por que eu vou ter medo de ser quem eu sou? Se eu sei quem eu sou, por exemplo, e aí eu tenho que ter minha identidade bem pautada. Em quem? Em Deus, não nas pessoas. Porque uns vão falar assim, Éder, é gente boa. Outros vão falar, Éder, é um mau caráter. Aí outros vão falar, não, Éder, é grande. Outros vão falar, Éder, é pequeno. Não é. Ou seja, quem vai ser o Éder no jogo de bicho? No final das contas. Então é sobre isso. É quando você ouvir uma voz dizendo, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, acabou. Ah, o Éder me acha legal, bacana. O Éder me acha chato, bacana. Por quê? Eu não tô pautado no que o Éder acha. Eu tô pautado em quem tem voz de autoridade na minha vida, está me dizendo. E aí eu rompo todas as coisas, e aí eu vou para cima, e aí esse medo vai caindo, e eu vou avançando, eu vou crescendo, e as coisas vão acontecendo. Pastor, eu tenho vivido isso, né?
A minha vida, ela tem se transformado a cada dia. Então, para quem me conhece desde a minha infância, da minha cidade, né, que me conhece até hoje, tem amigos que eu tenho desde quando eu nasci, que fui criado no bairro com meus amigos lá. E hoje ela olha pra mim e fala assim, rapaz do céu, você é o Éder mesmo. Será que você é o Éder mesmo, moço? Tá lá no podcast lá, tá lá apresentando lá. Falei, é isso mesmo, mas eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo. Se não fosse Jesus na minha vida, você nunca me viria lá. Sim. Eu estaria num bar aí, continuando vivendo aquela vida dissoluta lá, sem perspectiva de vida, mas um dia eu encontrei com Jesus. E eu vou ter agora dia 12, 13 e 14 de julho. 9, né? 9, 10, 11, 12. Vai dar eu vou ter agora dia 9, 10, 11 e 12 de julho. É isso aí. Né? Mais um encontro aí com o legendário número 1. É a glória aí. de Deus. É isso mesmo. Que vamos legal. Lá nós vamos agora para última pergunta. Vamos Como lá. que é que fala? Meu Deus. Pra galera da CN aí, ó. A última pergunta agora pro pastor Júnior Cabral. Isso aí. Vamos lá, pastor. De que forma o movimento prepara os homens para serem líderes na igreja, na família e na sociedade? Eu acredito que a gente já explanou muito em relação a isso, mas eu acredito que só tem mais um pouco para nos entregar. Vamos espremer até sair o último caldo. De que forma o legendário prepara? Trazendo a verdade sobre ele. Falando para ele quem ele é. Levando ele para uma montanha onde ele fica 3 dias, aonde ele é levado ao extremo de força, de pressão e aonde pode extrair o melhor dele. Não é isso que faz com o ouro? Como que você tira as impurezas do ouro? No fogo, na pressão. Então o Legendários, ele ativa isso nos homens. Esses 3 dias na montanha, sai o caldo, sai a essência. E a essência sempre é boa. A essência é o que Jesus colocou dentro de você. Então, o Legendários, ele traz esse homem melhor, esse pai melhor, esse marido melhor. Por quê? Porque lá dentro, tirando a crosta da ferida, tirando a crosta do tempo, tirando a crosta do fracasso, tirando a crosta do mimimi, da vítima, do cara que quer se isolar, tirando todas essas crostas, você tem um fruto. Deixando as historinhas de lado. Historinha de lado, exatamente. Então, assim, ali dentro tem esse homem. E o Legendário faz isso. Ele vai ali dentro para extrair o homem na sua verdadeira natureza. Que bom. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui mais uma vez, de mais um episódio. Acredito que todos vocês conseguiram aí entender como que funciona, né? Qual que é a finalidade desse movimento que tem transformado muitos homens aí. Sim. Né? Tem muitos amigos meus que eu conheço aí, pastor, que, meu Deus, os caras estão queimando gasolina azul, como diz, né? Estão igual chato, queimando gasolina azul. E uma experiência muito boa. Foi muito bom ter o senhor aqui conosco. Amém. E eu quero, nesse momento, pedir para o senhor fazer uma oração aí, abençoar aí a vida de quem está nos assistindo nesse momento, para a gente poder, assim, após essa oração, a gente finalizar. Amém. Vamos lá? Amém. Então eu quero orar por você que está acompanhando aí esse podcast, quero abençoar a sua vida, seja você um homem, seja você uma mulher. Deus tem muito mais para te entregar. E as escamas possam cair e que seus ouvidos possam se abrir para aquilo que é novo, o novo de Deus que quer chegar na sua vida. Amém? Pai, hoje no nome santo de Jesus eu quero abençoar, Pai, primeiro esse projeto Startcast, quero abençoar o Conectados pela Fé, quero abençoar a vida do Éder, a vida da sua equipe, de toda a sua família, que o Senhor continue levantando homens assim, com o propósito de levar a tua palavra, de levar verdades àqueles que estão mais longínquos, àqueles que precisam ouvir o que ainda não ouviram. Pai, e abençoar todos esses que têm acompanhado esses podcasts, que eles possam receber as verdades que foram ditas aqui com corações abertos, prontos, disponíveis para viver o novo. Que o Senhor possa fazer segundo a tua palavra. Como diz Isaías, que a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. É isso que eu desejo hoje. Que toda verdade que procede da boca de Deus, da boca do Senhor, possa encontrar um coração aonde vai frutificar a 100 por 1. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu quero passar para o senhor agora fazer as considerações finais. Fique à vontade. Fala aí sobre as redes sociais. Fala sobre o projeto do senhor aí. Dessa galera aí que tem feito um trabalho muito maravilhoso aí na vida dos homens. Amém. Então, aqui é o Legendário 4455, porque todos os legendários têm um número.
né? Então esse é o meu número, 40455. E estou aqui para te convidar, você homem, que quer reconhecer ou reconfigurar ou se reconectar à verdadeira essência, que você se permita fazer parte dessa grande manada chamada Legendários, que você possa então ser desafiado nesse momento a subir a sua montanha, a escalar o monte pelo qual muitos desistiram, a escalar um monte pelo qual muitos não têm disponibilidade para fazer, mas você se desafie para enfrentar os seus medos, para você vencer aquilo que muitas das vezes tem se levantado como gigante na sua vida e reconhecer que Deus te fez para ser um cabeça e não cauda. Então, meu convite a você, procure aí um legendário mais perto de você ou algum top que esteja aberto. O nosso top nós vamos ter agora de 9 a 12 de julho, né? Nós vamos ter o Legendário Sorriso. E se você que ouviu, viu, entendeu que precisa passar por essa transformação, faça contato conosco. @legendarios.sorriso, nosso Instagram, e você ali pode se inscrever para os nossos próximos top. Que Deus te abençoe, que Deus traga sobre você verdades absolutas e que você não viva mais baseado em mentiras nem no medo. Que o Senhor recompense as obras das tuas mãos, no nome de Jesus. E é isso aí, pessoal. Gratidão muito grande no coração, Pastor Júnior, por ter aí aceitado esse convite de estar aqui, trazendo aí uma clareza maior para a galera aí que está querendo, que tem curiosidade de saber que movimento é esse, como que funciona, né? Gratidão no coração, gratidão. Amém. Por me ter aí como ovelha aí, glória Amém. a Deus. Amém. E ó, o Éder vai subir agora, de 9 a 12, hein? Pô, vou estar lá. Se você quiser subir, as vagas se esgotaram, mas quem sabe a gente consegue uma vaga para você. Olha aí, cara, que bacana. Procure aí, pessoal, que vai dar tudo certo. Deus tem algo preparado para sua vida que se disponibiliza a passar por uma mudança, uma transformação. É isso aí. Gratidão, pastor. Amém, amigão. Tamo junto. Gratidão. Obrigado pelo grande. convite. Tenho certeza que grandes coisas irão acontecer, muitas almas vão ser transformadas. E para você que está nos assistindo aí, que nos acompanhou até agora, quero convidar você a compartilhar, a curtir. Se inscreva no canal da Startcast, tá? No Conectados pela Fé. Segue aí Éder Salvador, @Éder Salvador, pastor, Júnior Cabral. Júnior Cabral. Pessoal, nos acompanhe, compartilha aí com as pessoas que vai ser benção. Amém. Quero te dar um forte abraço, fica com Deus e até o próximo episódio do Conectados pela Fé.